Seja com todos. Dando continuidade aqui, agora a gente chega a Romanos 15, né? Só lembrar um pouquinho o que ele falou no 14. Era para a gente não julgar, né, o nosso semelhante, né? Ele cita que existe os fortes, né, na fé e os fracos. E você deve suportar o irmão que é mais fraco e tal. Mas ele fala no verso 23 uma coisa muito importante. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não provém da fé é pecado, né? Se eu faço algo e eu sei que aquilo não me condena, é por fé, porque realmente eu aprendi que é isso. Creio naquilo que foi me mostrado. Verso 1 de Romanos 15. Mas nós que temos entendimento, somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos irmãos que estão chegando agora. E muitas vezes não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo, no que é bom para edificação. 3. Porque também sou do Messias, porque também o Messias não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Pai da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo o Messias. Né? Que mesmo que você saiba de algo, se você vê a fraqueza do irmão, eu vou esperar o tempo, e não ir para o embate com o cara, eu tenho a verdade, mas o cara ele não está pronto ainda, e não rejeitá-lo, trazê-lo para si, e esperar que o próprio Espírito habite nele e faça-o entender da forma que você entende. 6. Para que concordes a uma boca e glorifiqueis ao Pai do nosso Salvador. 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também o Messias nos recebeu. Digo, pois, que o Messias foi ministro da circuncisão. Segundo Paulo, o Messias foi para os judeus, por causa da verdade do Pai, para que confirmasse a promessa feita aos pais, e para que os gentios glorifiquem ao Pai pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios, e cantarei o teu nome. Aqui ele está fazendo uma citação, e vai fazer outra. Alegrai-vos, gentios, com seu povo. Vai fazer outra citação. Louvai o Senhor, todos os gentios, e celebrai todos os povos. Vai fazer mais uma citação. Uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar, ou seja, o Messias, para reerguer os gentios esperarão. É o Messias. Foi erguido e todo aquele que nele crê não perece. 13. Ora, o Pai dê esperança e alegria e paz em crença, que abundeis em esperança pela virtude do Espírito da verdade. 14. Aí ele faz uma citação, ele sendo semelhante ao Messias agora. Eu próprio, meu irmão, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios da bondade, cheios do todo conhecimento, e pode admoestar uns aos outros. Em parte escrevi ousadamente, como para trazer outra vez isto à memória, que pela misericórdia do Pai foi-me dada. Ou seja, pela misericórdia do Pai, o Messias ele foi aos judeus. Já Paulo, pela misericórdia do Pai, foi aos gentios. 16. Que seja ministro do Messias para os gentios, ministrando o Evangelho do Pai, para que seja agradável a oferta dos gentios santificado pelo Espírito da verdade. 17. De sorte que tenham a luz no Messias, nas coisas que pertencem ao Pai, porque não ousarei dizer coisa alguma que o Messias por mim não tenha feito. Ele é baseado no que o Messias ensinou, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, para aqueles que me ouvirem serem obedientes ao Messias, pelo poder de sinais e prodígios, e pela virtude do Espírito do Pai, de maneira que desde Jerusalém, ele vem falando que desde Jerusalém até o Ilírico, ou algum outro lugar, ele tem anunciado a verdade. E desta maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde o Messias foi nomeado, isso é, Israel, Jerusalém, para não edificar sobre fundamento alheio. O que ele quer dizer? Se ele acabou de falar que o fundamento dele é o Messias, é porque havia outros apóstolos, outros ministros,
os da circuncisão, e ele não, segundo ele não ousou, né? Mas para com os gentios, sim. 21. Antes, como está escrito, aquele a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão, né? Falando dos gentios. 21. 22. Por isso, também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Ele fala isso no início da carta e está falando no final. Mas agora que não tenhais demora nestes sítios, e tendo já muitos anos grande desejo de ter convosco. Está falando que faz muito tempo que ele quer ir em Roma. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter me alegrado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém, para os da circuncisão, a ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma colheita para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós irei à Espanha, e bem sei que indo ter convosco chegarei com plenitude de bênção do Evangelho do Messias. E rogo-vos, irmãos, pelo nosso Salvador e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim, ao Pai, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia. Que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade do Pai chegue a vós com alegria, e possa recrear-me convosco, me alegrar convosco, e o Pai de paz estejam com todos. Então a gente sabe que Paulo, eu fiquei olhando para lá e não dei atenção aqui. Havia os ministros da circuncisão, da lei, e o Paulo era dos gentios, né? da graça, da misericórdia. Não que os ministros da lei não fossem, mas eles eram um pouco mais apegados às tradições que receberam, né? E eu creio que por conta disso Paulo teve que ser o ministro dos gentios. Ora, se fosse uma coisa só, não haveria necessidade de Paulo ser ministro dos gentios, né? Mas alguns tiveram mais dificuldades que outros. Acho que só isso por aqui. Peço a todos que fiquem na paz do nosso Pai, do nosso Mestre, que assim seja.